Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, bancada dando a real sobre a derrota do Bahia. Além disso, vamos trazer também Davidson, que resolveu falar sobre a comemoração depois do jogo, para completar números do Bahia nesse momento. E isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso tem promoção nova na Centauro, eu vou trazer para vocês aqui, você já conhece, cupom BARA10 e a promoção nova tá aqui, gente, esse tênis, que é meio que um sapatênis da Lacoste, Europa, o LCR, tá aqui exatamente esse que você tá vendo, show de bola aqui, branco, detalhes aqui em azul e vermelho, as cores inclusive do nosso tricolor de aço, detalhes aqui Lacoste, e o valor final tá para você já garantir logo e aproveitar, porque tá quase metade do preço. Tá aqui, gente, com a simulação do cupom BARA10 já adicionado. Ele vai de R$ 399,99 para R$ 213,74 no Pix ou R$ 374,99 sem juros. De 400 por 213, convenhamos, né? Quase metade do preço. Clique no link que eu vou deixar no primeiro comentário também na descrição do vídeo e garanta logo essa oferta e manda pra galera aí, porque não vai demorar para acabar. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo a tabela. Tá aqui, gente, situação preocupante, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, que inclusive empatou com o Juventude e Mirassol, praticamente aqui garantido no G4. E aí, Botafogo, Fluminense e Bahia, nessa disputa entre fase de grupos e pré-Libertadores. Botafogo 55, Fluminense 54 e o Bahia 53. Então, é essa a situação de momento, a distância, inclusive, do Bahia para o Bragantino é de 8 pontos, mas agora é buscar superar Fluminense e superar Botafogo e tentar retomar aí a fase de grupos, podendo, né? Se o Cruzeiro, por exemplo, ganhar a Copa do Brasil, virar G6, fase de grupos, mas independente disso, vai ter que voltar a pontuar. Realmente foi uma derrota inaceitável jogando em casa. Falar sobre isso, eu vou trazer aqui a Orbe para você aproveitar, porque prossegue a promoção e tem algo bem interessante aqui para vocês verem, que é isso aqui, gente, em relação às notícias do Bahia. Todas as notícias aqui do Bahia, e você pode convidar outras pessoas, você clicando em convidar e usar convite para você concorrer. Tá aqui, gente, 6 meses de sócio do Bahia, de graça para você aí, tá? E esse valor converte aí você em dinheiro. Você pode ganhar os 6 meses de sócio ou o valor. Então, o encerramento é 11 de dezembro e o sorteio 12 de dezembro. Quanto mais gente você convidar, você vai ganhar números para concorrer a esse sorteio. Para você participar, vou deixar o link no primeiro comentário também na descrição do vídeo. Onde tiver Orbe, você clica, faz seu cadastro e baixa o aplicativo e vem com a gente aí para ganhar essa promoção. Show de bola. Então, a informação que eu trago agora é a respeito do Bahia e tá aqui, gente, números nesse momento desse recorte. O Bahia com 34 jogos no Brasileirão, venceu 15, empatou 8, perdeu 11, 46 gols marcados, 43 sofridos, sétimo colocado, segundo com mais derrotas do G7, segundo pior ataque do G7 e pior defesa do G7. Então tá aí, gente, é por isso que eu queria trazer, porque chama atenção, é um time ainda frágil defensivamente e isso não condiz realmente com essa situação de G6, e por sinal tá aqui, o Bahia tem a quinta pior defesa do segundo turno, 24 gols sofridos, só aí abaixo, né, digamos assim, de Sport com 30 sofridos, Santos 26, Bragantino e Vitória 25. Então, mais claro, impossível. Tem que reforçar não só o sistema defensivo, mas o sistema de proteção defensiva, que para mim foi um grande problema, o Bahia exposto completamente diante da equipe do Fortaleza. Falar sobre isso tá aqui, gente. Síndrome de Robin Hood, né? O Bahia perdeu do Vitória, perdeu do Fortaleza e empatou com o Sport. Perdeu do Juventude na boa. A gente sabe que o 99% já que é fora de casa. E só um desses pode não cair. Adivinhem quem é? O Robin Hood do Brasileirão. Impressionante realmente, né? Como o Bahia oscila e perde pontos preciosos contra times de baixo da tabela. Sobre isso eu vou trazer aqui provocação, né? Provocação, agora eu não achei nem que fez uma partida muito abaixo, mas aos poucos ele pode ir retomando. Tá aí a central do Fortaleza provocando. Eric Puga, né? Procura esse jogador Eric Puga desaparecido desde as 18 horas de hoje na Fonte Nova. No caso foi ontem, né? A última vez que ele foi visto estava no bolso do Mancuso. Gente, a verdade é o seguinte, por pouco não fez aquele golaço. Começo do jogo, uma defesa absurda de Breno. Merecia, né? E prossegue, inclusive, provocando, pelo visto, Fortaleza. Não é à toa, tem um trauma, né? E aí tem a resposta do torcedor do Bahia. 2024 foi campeão acima do Fortaleza, 2025 eliminou Fortaleza e terminou campeão. É justamente aqui a Copa do Nordeste que teve mais provocação aqui, né? Uma página do Fortaleza, é impressionante como o Puga entra na mente deles. Mas é aquilo, né? Tinha que ter feito o gol, a melhor resposta é aqui se dá em campo. Falar sobre isso, eu vou trazer aqui, gente. Davidson resolveu falar sobre a comemoração dele, a provocação ao Bahia. Tá aqui, ó. Comemoração. Aí, gente. Davidson sendo Davidson, né? Cara de pau. Faz o que faz, depois vai pedir desculpa. Agora, na boa, né? E tá no direito dele.
provocação faz parte do futebol. Quem não pode é o Bahia tomar um gol de Davidson. Ainda mais no contexto que foi. A Acevedo saiu para a marcação, deu um carrinho ali, depois não conseguiu marcar direito. O Jean Lucas chegou também, não marcou e a bola voltou. Cheio de jogador do Bahia na área, sobrou para Davidson, o Davidson fez o gol. Então aquele negócio, né? Respeito você garante em campo. Se o Bahia toma um gol de Davidson naquele contexto, no melhor momento do Bahia no jogo, o Bahia tenderia a empatar ali, porque realmente merece, como se fala, né? Depois da queda do coice. Uma comemoração provocativa de Davidson, que resolveu abrir o jogo aí, pedir desculpa, mas convenhamos, né? É Miguel, a verdade é isso. E agora aquele negócio, não tem como voltar atrás, e o Bahia pagou um preço pelo vacilo. Vou trazer aqui, gente, trecho aqui, lá da bancada de Márcio Martins e Dito Lopes, trazendo a real sobre essa derrota do Bahia. Tá aqui o primeiro trecho. São 8 horas e 20 minutos, 8h20 na Bahia. Olha, deixa eu dar um recado aqui pro torcedor do Fortaleza. Você que é torcedor do Fortaleza, saiba de uma coisa. O Bahia não deve mais nada a vocês. Rogério Ceni pagou hoje aquele rebaixamento que vocês ganharam do Santos e deixou o Bahia. Vocês deixaram o Bahia na Série A. O Rogério Ceni hoje fez por onde vocês ganharem. Agora é com vocês. Daqui pra frente é com vocês do Fortaleza. O Rogério Ceni colocou vocês com 34 pontos, a 2 do Vitória, a 3 do Santos e 3 do Internacional. Então, o Bahia não deve... Anote isso aí, torcedor do Leão do PC. O Bahia não deve mais nada a vocês. Ele tirou Acevedo, deixou o buraco no meio campo, colocou o Eric, demorou de botar Everton Ribeiro, fez tudo que não era para fazer. No final, o Bahia estava bem, podia empatar, mas a Ademir que era a chave para empatar. Ele tirou a Ademir e colocou o Kaique, que é um jogador de merda. Jogador meia boca, sabe? Então, Bahia não deve mais nada nessa história ao Fortaleza. Tá tudo pago. Tá tudo pago. 0-0, tá beleza, muito obrigado. Agradeça hoje também ao Rogério Ceni. Então tá pago, viu, Marcelo Paes? Tá tudo certo aí. Tudo certo. Pode mandar mensagem pra gente a partir de agora. 9... Aí o primeiro trecho, gente. Vou trazer agora aqui o segundo trecho. Uma análise um pouco maior do jogo. E de fato, né? As escolhas acabaram comprometendo. E o campo gritou, a gente viu tudo a respeito. Vou trazer aqui o segundo trecho para depois comentar um pouco mais. Tá aqui, ó. Olha, a chuva não pode mais ser desculpa, porque o campo não estava encharcado. O Fortaleza fez gols com a chuva. O problema que vocês viram aí, na saída, Nilson Luiz colocou o Willian José. Esse agora vamos descansar. Jogador já... tem que botar 11 camas. Cada posição lateral esquerda, Juba, cama. Ataque, botou a cama, colchão, inflável. Esses caras, o cara sai do campo, isso aí é a cabeça do jogador. Que o treinador fala, nós estamos cansados. O cara sai de casa para treinar cansado. O cara chega no treinamento cansado. Vai pro jogo com o Willian José. Nem bem terminou o jogo. O Willian José já disse, vamos descansar. Pô, vocês vão descansar o ano inteiro agora aí. Vocês vão ficar o ano... Ô, Willian José, esse é seu último ano, meu filho. Ó o Willian José, esse sono aí foi o Willian José, ó. Na hora do jogo, esse ronco aí. O Willian José quer sair do campo assim. Cansado. Pelo amor de Deus, gente. Meu caro Dito Lopes, eu quero saber de você aí. Rogério Ceni teve influência direta nesse placar ou não, Dito? Olha, Márcio, amigos da Itapu FM, nosso canal do YouTube. Ficou baixo aí, Vitão. Ficou baixo, né? Aumenta aí, Dito, por favor. Tá bom, vamos aumentar aqui. Então, assim, o pior de tudo, sabe o que é? Porque não terminou ainda, né? Vamos ter que ouvir mais dele daqui a pouco na entrevista coletiva. Seria ótimo se tivesse terminado, porque nós vamos ser obrigados a ouvir a mesma coisa que ele vai falar, as mesmas desculpas. Porque o Rogério é um treinador que ele não vai para a entrevista coletiva para falar o que aconteceu. Ele vai para lá se defender, né? A assessoria de imprensa passa para ele, ó, tá todo mundo ouvindo aí. Tá todo mundo ouvindo os galácticos, os assessores de imprensa, tem 10 lá, né? Mais ou menos. Aí eles ouvem o que a gente está falando, aí chega lá no vestiário, ó, estão falando isso, estão debatendo isso, estão falando por que você botou esse, por que você tirou aquele, por que você não botou aquele. Ele vai preparado para a entrevista coletiva, para dar desculpas, né? Mas está certíssimo. Isso a gente já vem debatendo há muito tempo, essa questão do que o Willian José falou aí. Pô, antigamente, né? Antigamente que eu falo, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando se perdia um jogo, o jogador com a vergonha necessária, ele dizia assim, não, agora a gente tem que trabalhar, corrigir o que houve de errado para a gente consertar para o próximo jogo. Não pode acontecer isso, não. Hoje em dia o jogador diz assim, no Bahia principalmente, não, agora vamos descansar. Pô, descansar, tem nem vergonha na cara de perder um jogo com um time que está na zona de rebaixamento, dentro de casa, e pedir descanso. É? O Bahia que está aí, jogou quando? O Bahia jogou no fim de semana passado, teve tempo para treinar, para trabalhar. E assim, gente, quando o Nilson passou a escalação e o Márcio fazia a abertura na nossa jornada aqui, eu dizia assim, olha, eu não entendo, sinceramente, vai ter que me dar uma desculpa muito grande para não botar o Everton Ribeiro. Me perdoe, né? Eu não estou lá no dia a dia, eu não quero ser injusto com ninguém, mas assim, Everton Ribeiro, eu não tenho a data certa aqui, mas tem mais ou menos uns 2 meses que Everton Ribeiro fez uma cirurgia de câncer na tireoide.
E nessa época nós falávamos que a menina lá do vôlei, né, da seleção brasileira do vôlei, ela também fez, e com 2 semanas ela estava jogando o jogo pela seleção brasileira. É claro que o jogador de futebol, há uma diferença, que o contato é mais forte, mas a gente dizia, e ouvindo médicos e tal, ó, com 2 semanas ele vai voltar a treinar. Poxa, mas será que não já tem uns 2 meses que Everton Ribeiro está de fora, não? E Everton Ribeiro perdeu a preparação física dele? Pô, um cara inteligente, um craque de bola, sabido como ele é, com QI elevadíssimo para jogar futebol. Não está pronto depois de ter entrado em 3, 4 jogos aí para jogar uma partida para o Bahia? Será que se o Everton Ribeiro tivesse sido titular junto com o Caio Alexandre ali no início do jogo, não teria sido diferente? E outra, será que Rogério, nesses 2, 3 treinos que ele fez lá no seu treinamento do Bahia, não viu a sincronia que ia dar errado? Jogar com o Eric, com o Jean Lucas, que não conseguiu mais jogar futebol. Jean Lucas, gente, o Bahia, até no segundo tempo, quando o Bahia foi forte, quando o Bahia começou a pressionar o Fortaleza, o Jean Lucas não apareceu hora nenhuma. Será que o técnico não viu que com o Jean Lucas e o Eric não ia dar jogo, com o Caio Alexandre voltando agora, sem o ritmo necessário para jogar? Será que ele não percebeu isso no treinamento? Né? Então são perguntas que ficam para o Rogério Ceni. Porque assim, vejam quantas bolas descobertas tinham no Bahia no primeiro tempo, quantas vezes o Bahia tentou atacar e deixou tudo aberto para o contra-ataque, e por que o Bahia não soube criar, construir, quando teve espaço no primeiro tempo para isso? O time do Fortaleza, no início do jogo, até uns 15, 20 minutos, deu todo espaço para o Bahia jogar no meio de campo, então tinha espaço para Caio Alexandre jogar, para Jean Lucas, para Eric. Poxa, Ademir, Pulga, quantas vezes esses caras pegaram na bola? Pô, não dá para ajustar numa definição dos treinamentos para que os caras sejam um pouco mais competentes? Porque falta um mínimo detalhe para o Bahia ser mais assertivo no gol adversário. Vejam quantas oportunidades o Bahia teve no jogo para dar uma assistência melhor, para concluir melhor, finalizar melhor, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. E o que é que está faltando? Está faltando treinamento? Está faltando um ajuste melhor? Então, assim, essa última agora, né? O Bahia pressionando, e foi um jogo bom, viu? Para quem não estava torcendo para time nenhum, no Campeonato Brasileiro ter jogo assim é difícil de trocação. Os 2 times tentando fazer gol, tanto Fortaleza quanto o Bahia. E assim, Ademir no seu melhor momento no jogo, né? Dando pressão, faltando o quê? 8, 9 minutos para terminar o jogo, com os acréscimos, ele tira Ademir e bota Kaique. Até Kaique aquecer para entrar no jogo, você tira Ademir, o cara que estava indo para cima, entrando na área, dando assistência. Realmente é difícil de entender a situação como o Rogério. Agora, infelizmente, a gente vai ter que ficar ouvindo as desculpas dele, vai chegar no vestiário, vai inventar um bocado de coisa, e a gente vai ter que aturar esse peso que vem depois da derrota. 3-2. Pois é, tá aí, né? Uma coisa ou outra que eu confesso eu não concordo, por exemplo, essa situação de Everton Ribeiro, em absoluto. Ele deu entrevista lá no CT, a gente estava lá, e não dá dito para recuperar assim e voltar 100%. Há um planejamento, foi muito séria, né? Uma situação muito séria. Agora, ele poderia ter começado jogando, mas aí foi o que o Ceni falou na coletiva e eu concordo com o Ceni. Foi melhor o Everton Ribeiro entrar diante do Fortaleza cansado do que descansado. Nesse ponto eu entendi. O problema para mim foram as outras questões desde a escolha inicial, e isso chama atenção. Só que o Ceni não treinou para entender que não encaixou aquele modelo com aquelas escolhas, Jean Lucas, Eric e Alexandre, foi realmente assombroso. Um Bahia completamente exposto. E, infelizmente, a gente pagou um preço muito caro por isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Aí da gente chegar aos 90 mil inscritos, faz o cadastro na Orbe e aproveita essa promoção nova na Centauro. Tamo juntos, saudações coloridas, até a próxima.